Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 17, finalizando a partir do verso de número 24. Vamos lembrar que estávamos falando a respeito do apóstolo Paulo em Éfeso, quando chegou com Áquila e Priscila, ficou ali um pouquinho e logo em seguida partiu para a região de Galácia, Frígia, e foi trabalhando com os discípulos desse lugar, fortalecendo a fé de cada um deles. Mas o verso 24 diz assim: enquanto isso, ou seja, lá em Éfeso, onde estava Áquila e Priscila, chegou ali um judeu por nome Apolo. Hoje nós queremos falar a respeito desse personagem. Talvez você não conheça muito a respeito dele. Ele era natural de Alexandria. Ele chegou a Éfeso e a Bíblia diz aqui que ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Apolo, então, natural de Alexandria, esse judeu de nome grego era da segunda maior cidade do Império Romano. A Alexandria era uma cidade portuária. Ela foi fundada por Alexandre o Grande. Essa cidade era muito cosmopolita. Ali tinha judeus, gregos, romanos, mas uma grande parte ali da população era de judeus. Então a cidade era famosa porque tinha uma grande biblioteca, era considerado o centro cultural e educacional do mundo. E Apolo era de lá. Portanto, era um homem muito culto e a Bíblia diz aqui que ele era um homem eloquente. Isso se refere à forma, à erudição que ele tinha quanto ao falar das escrituras. Ele tinha uma facilidade de expressar esse conhecimento que chamava muito a atenção. Então Apolo chegou a Éfeso e ele tinha algum propósito que não é descrito aqui, porém, talvez ele viajasse para ensinar ou para orientar as igrejas, né, que estavam nascendo naquelas localidades ali. Bem, o verso 25 diz assim, que o Apolo, ele foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, com muito fervor, ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Olha só, falava, ensinava com exatidão. Ficava certinho no que estava escrito ali no Velho Testamento, embora ele conhecesse apenas o batismo de João. Então ele tinha um fervor e um ensino assim característicos, né, necessários para aqueles que pregam o evangelho. Bem, o verso 26 diz assim: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Entrou na sinagoga, mais ou menos lá o modo do apóstolo Paulo, só que a pregação dele não era completa, como a do apóstolo nós já vamos ver. Mas, enfim, pegou as escrituras, começou a ler o Velho Testamento e começou a pregar com muita coragem, diz o texto aqui. Mas quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Por quê? Porque Apolo, apesar de ser um homem extremamente culto e inteligente, ao estudar as escrituras, ele não conhecia ainda o Jesus, o Messias, a vinda do Messias. Ele conhecia até o batismo de João, que era um batismo do arrependimento, né? Era uma pregação para a vinda do Messias. Então, Apolo ainda não tinha esse entendimento, né? Porque os seguidores do João, eles se espalharam por toda a Ásia, pelo Egito. Então, digamos assim, que ele era um discípulo das ideias de João Batista. E ele não sabia muita coisa sobre a obra de Jesus na cruz, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre a vinda do Espírito Santo. Então ele não tinha experimentado ainda na sua vida este conhecimento. Mas como ele era um homem
tremendamente, digamos, com muitas qualidades, ele foi usado por Deus. E Áquila e Priscila foram usados por Deus na vida dele. Então, o que eles fizeram? Áquila e Priscila convidou Apolo para ir na casa deles para ensinar esses detalhes que faltavam ainda Apolo aprender. E é tremendo ver a humildade desse homem tão culto, tão sábio, que se deixou ensinar por Áquila e Priscila. É uma lição muito bonita, a humildade, né? Todos devemos ser ouvintes, todos devemos estar prontos para ensinar, mas devemos estar prontos para aprender também, com muita humildade. Esse homem o fez. Que bonito essas duas qualidades, um homem culto e um homem humilde. Verso 27 diz assim, sobre Apolo: querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Com aquele impulso de Áquila e Priscila, Apolo ganhou a estrada e também foi um grande missionário, né? Andou e corajosamente ele ensinou tudo aquilo que agora o seu conhecimento estava ampliado a respeito de Jesus. Ele auxiliou muitos, né? E auxiliou muito aqueles que pela graça haviam crido. O verso 28 diz: pois ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Olha o que esse Apolo fazia. Ia lá para a praça, discutia, mas tão eloquente que era, né, versado que era nas escrituras e em conhecimento, ele lá naquele lugar defendia a fé com o seu conhecimento. Nós precisamos disso hoje. É apologética, né? A defesa da fé. Pessoas preparadas para defender a fé e defender o evangelho com sabedoria, com muito conhecimento. Então, nós vemos o quanto esse homem se deixou ser usado por Deus. Apolo era fervoroso de espírito, diz aqui, era uma expressão que tem um significado tremendo. Digamos que fervor do seu próprio espírito, né? Isso significa que Apolo era dotado de um zelo espiritual todo especial e que a intensidade de seus sentimentos, né, pode ser destacada por conta dessa expressão, fervoroso de espírito. E mais alguns também acham que essa expressão fervoroso de espírito é uma expressão dizendo respeito ao Espírito Santo de Deus, que agora visitara a sua vida e eu estava fazendo um grande homem. Neste caso, ele tinha a energia da pregação. Ele era um homem que agora, para ele, pregar o evangelho, defender a fé dos apóstolos, defender agora o conhecimento que ele tinha de Jesus, que agora ampliou toda a sua visão, era algo tremendo. Então, vamos ficar aqui com essa lição bonita, né, deste homem que foi muito usado por Deus, um homem eloquente, um homem que quando chegou a Éfeso não tinha um conhecimento, uma experiência, digamos, do Pentecoste, mas que agora fora discipulado, né, por Áquila e Priscila digamos, no arremate de toda aquela visão que ele tinha da palavra de Deus. Não pode faltar Jesus, de jeito nenhum. Na vida de Apolo, faltava apenas um complemento. Não parou em João Batista. Jesus veio, Jesus nasceu, viveu, pregou, morreu na cruz, ressuscitou, foi ao céu, vai voltar. Essa é a pregação completa do Evangelho.
Deus abençoe muito a sua vida. Fica com a história desse homem que foi um homem humilde, temente a Deus, versado nas Escrituras. Tudo isso é o que nós precisamos. Deus abençoe sua vida.